Paz do Senhor a todo o povo de Deus, estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical nesta manhã de domingo, dia 22 de novembro de 2020. Vamos já dar início à nossa escola bíblica, fazendo uma oração para começarmos a nossa aula em nome de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais uma manhã na tua presença, onde nós aqui estamos, Deus, para te adorar, exaltar e bendizer o teu nome. Toma direção, Senhor, desta aula, Senhor, fica conosco, nos cobre com o teu sangue, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, toma a primazia, Senhor, de tudo e nos dá da tua graça. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, você que chegou agora, seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos dando início a mais uma aula em nome de Jesus Cristo. Vamos já iniciar nossa aula de hoje louvando ao Senhor com os hinos da harpa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos louvar o hino da harpa de número 301, em nome do Senhor Jesus. Hino da harpa de número 301. Aleluia, Jesus. Escola Bíblica Dominical. Aleluia. Hino da harpa de número 301. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, e Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus.
que a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá ceiar em santa luz. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Vamos estar louvando ao Senhor Jesus também com o hino de número 39 da nossa harpa cristã, em nome de Jesus. Hino de número 39 da nossa harpa cristã, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando sobre 2 assuntos. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis deste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o meu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós há de confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus.
sim, de todo o pecado. Que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor, algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Aleluia, glória a Jesus de Nazaré. Louvado é o nome do eterno Deus para todo sempre. Glória a Jesus. Aleluia. Escola Bíblica Dominical, mais uma manhã na presença do Senhor, onde estamos aqui aprendendo acerca do nosso Deus. E neste trimestre estamos estudando acerca das cartas paulinas aos Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios. Semana passada não pudemos ter aula, não foi até fácil para ter aula semana passada, principalmente pela questão política. Estava vendo, era um dia político, dia de eleições, e não tivemos aula, né? E essa semana já estaremos dando um rabisco em 2 lições esta manhã. A primeira lição que nós vamos estar tentando estudar ela hoje é acerca de Paulo. Paulo, exemplo de liberdade. Primeira lição. Paulo, exemplo de liberdade. 1 Coríntios capítulo 9. No texto áureo ele fala assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, para todos os modos, salvar alguns. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. A verdade prática diz assim: o compromisso com o Evangelho é maior do que qualquer direito pessoal. O compromisso com o Evangelho é maior do que qualquer direito pessoal. O que nós vemos aqui, vemos um homem com um grande chamado, com uma grande expectativa na obra do Senhor, e este tão grande chamado lhe impulsiona a querer fazer a obra do Senhor Jesus. Aqui no capítulo 9 do 1 Coríntios, nós já vamos iniciar os primeiros versículos, Paulo respondendo críticas feitas contra o seu chamado e contra o seu ministério. E ele já começa com algumas indagações. Versículo 1 diz assim: não sou apóstolo, não sou livre, não vi Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque sois o selo do meu apostolado no Senhor. Nós vamos logo de início tentar ver a autenticidade do apostolado de Paulo, a autenticidade do chamado. A autenticidade do chamado. Alguns crentes de Corinto questionavam o chamado de Paulo e a autoridade do seu apostolado. Havia aqueles que o consideravam um impostor. Devido a isso, Paulo não teria direito nem de liderança sobre aqueles irmãos. Por toda a carta, Paulo argumenta como se perguntasse:
O que prova que alguém é verdadeiramente um apóstolo de Jesus? Ele mesmo responde esses requisitos. Primeiro, ter visto a Jesus Cristo. Segundo, trabalhar pelo Evangelho. E terceiro, produzir frutos. 3 características para que autentique o chamado de alguém para a obra do Senhor. E ele era questionado acerca do seu chamado. Muitos o questionavam porque ele não tinha alguém que o acobertasse. Ele não tinha uma cobertura para com o seu chamado. Ele era um itinerante. Porém, um itinerante com um chamado missionário, pois ele instituiu as maiores igrejas da época, da igreja primitiva. E ganhando almas para o reino de Deus, muitos, é interessante, que não queriam fazer, porém questionava Paulo que o fazia. Paulo, ele ganhara almas para o Senhor, e as pessoas questionavam o seu ministério por não ver uma cobertura espiritual. E em cima disso aí muitos o questionavam, porque achavam que ele, por ser um itinerante, não tinha ninguém, estava sem ninguém. Então, Paulo, ele indaga as pessoas dizendo: por que eu não sou apóstolo? Por que eu não tenho apóstolo? Por que eu não sou apóstolo? Por que eu não tenho um chamado? Porque eu não vi Cristo? Então quer dizer que isso me faz uma pessoa não apóstola, porque eu não tive o convívio com Cristo, porque eu não pude estar com Ele? Isso me incapacita de ser apóstolo, de ter uma chamada? Isso me torna indigno de não servir ao Senhor como apóstolo? O fato de alguém não ter estado ao pé da cruz, o fato de alguém não ter andado com Cristo, o fato de alguém não ter estado com Cristo, o indignifica para não estar fazendo a obra? É a mesma coisa que alguém que, por não ser cheio do Espírito Santo, por não falar em línguas, isso quer dizer que ele é incapaz de estar fazendo a obra? Ele faz a obra. Ele é pessoa digna também de fazer a obra, quanto aqueles que usam gravatas, que estão no púlpito, que estão numa tribuna. Ele tem dignidade de estar fazendo a obra, porque ele faz a obra pregando a palavra de Deus com a sua vida, o seu testemunho. Ele está fazendo a obra ofertando, dizimando. Ele está fazendo a obra cultuando na igreja junto com os outros irmãos. Ele também está fazendo a obra. Não é que ele vai fazer a obra, o que identificará ele é as qualificações, não é o currículo, não é isso. O que vai qualificar ele fazer a obra é a sua vontade, o seu desejo de ajudar e ganhar almas. Aqui a segunda é trabalhar pelo Evangelho. Quantas pessoas trabalham na igreja no zelar, no cuidar, no alimpar da igreja, no cuidado pela casa do Senhor? Quantos não ganham frutos? Os frutos, produzir frutos, aqueles que ganham almas para o Senhor. E muitas vezes não são aqueles que estão em cima dos púlpitos, mas são aqueles que estão ali na nave da igreja. Estão às vezes sentados, estão passando por lutas, estão passando por dificuldades, mas na sua vizinhança, na sua redondeza, estão ganhando almas. Nas ruas, aonde passam, sempre pregam o Evangelho, mesmo no seu jeito desengonçado, mas estão a falar e pregar o Evangelho de Cristo. E Paulo é questionado acerca disso. Ele próprio responde acerca do seu chamado. Eu vi a Cristo. Tem uma passagem que Paulo fala assim: não sei se no corpo ou fora do corpo, porém eu conheço um homem que foi aos céus e viu coisas que não é lícita e transmitir às pessoas, porque elas não seriam capazes de entender o que eu vi ou o que foi visto. Ou seja, ele está falando de si próprio. Ele veio a uma dimensão espiritual que viu Deus, viu um mistério dos céus, que se ele tentasse explicar não seria capaz, porque as pessoas não iriam entender e compreender.
o que ele viu. Então ele viu a Cristo. O trabalho pelo Evangelho, ele fez muito mais pelo Evangelho do que todo o apostolado no seu tempo. Frutos, ele abriu igrejas em toda a Ásia, todo o continente asiático, ele abriu igrejas. Em pelo menos suas 3 viagens missionárias, 2 para autenticar e sempre estar mantendo a igreja. Na sua primeira viagem, ele abriu obras, ele abriu trabalhos evangelísticos em praticamente toda a Ásia. Antioquia, Corinto, Filipos, em vários lugares ele abriu. E a obra do Senhor só crescia. Só crescia, só crescia. Então, frutos estavam sendo produzidos. Segundo ponto, a autenticidade dos direitos. Paulo defende direitos legítimos no cumprimento do seu chamado apostólico. Primeiro, o direito ao suporte da igreja e sustento material digno, sem que precisasse trabalhar em outro ofício enquanto o trabalho do ministério lhe tomasse todo o tempo e potencial. Segundo, o direito mencionado por Paulo, no qual ele abdicou, era o de se casar. Nesse caso, Paulo teria o direito de pedir à igreja que suprisse a necessidade quanto ele da sua esposa. Ele estava em cima da autenticidade do seu chamado. Ele estava reivindicando junto à igreja, junto ao ministério, os seus direitos de ministro, os seus direitos de apóstolo, o seu direito de servo de Deus. Como servo de Deus e apóstolo enviado para uma obra, ele teria o direito a sustento da igreja. De uma pessoa que estava se entregando literalmente a trabalhar pela obra, ele teria o direito de receber sustento da igreja. Tanto ele quanto para a sua família, se assim o fosse. E ele abdicou de ter tudo isso para fazer a obra do Senhor. Pois não havendo sustento enviado a ele, ele trabalhava vendendo tendas. Onde ele chegava, ele abria tendas, construía, vendia e trabalhando assim se sustentava e fazia a obra do Senhor. Abdicou-se de casar-se para a obra do Senhor, porque quem tem uma família, ele também tem que ter a obra, ele também tem que ter família, ele tem que ter isso. E ele se abdicou disso para entregar-se inteiramente à obra do Senhor. Fazer a obra do Senhor há momentos que também tem renúncias. E nem todo mundo está preparado para essas renúncias. A terceira, a autenticidade da liberdade. Embora tivesse todos esses direitos, Paulo se reserva a liberdade de poder abrir mão muitos deles por um objetivo maior. E assim ilustra a aplicação autêntica e equilibrada da liberdade cristã. Em nenhum momento ele condena os direitos do sustento ministerial e do casamento, como veremos nos próximos tópicos. Ele próprio defende esse direito como autêntico e ao final se reserva ao direito de ser livre para abrir mão do que fosse pela causa do Evangelho. Capítulo 9, versículo 15, ele diz assim: mas eu de nenhuma coisa usei e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me seria morrer do que alguém fazer vã a minha glória. Ou seja, ele abre de mão dos direitos que ele tem, mas ele abriu de mão. Não é que os apóstolos teriam que abrir de mão. Ele abriu de mão disso. Mas o sustento dos apóstolos, dos obreiros, dos missionários que eram enviados era cuidado e obrigação da igreja de manter os seus obreiros, de manter a sua obra, manter aqueles que eles estavam levantando-os para a obra. E Paulo, ele como livre, ele diz em defesa da sua liberdade como apóstolo, de ser livre, como fala no versículo 1,
não sou livre, nessa defesa de uma pessoa livre, ele estava de livre e espontânea vontade, abrindo de mão dos seus direitos para investir na obra, e não para se usufruir dela, mas para que pudesse investir na obra. O amor que Paulo tinha pela obra, o chamado, nem todos têm hoje. Não são todos que têm a capacidade de querer abrir de mão de direitos para investir na casa do Senhor. Não são todos. Muitos querem usufruir sim dos seus direitos, mas de forma errada. Paulo não, ele abre de mão dos seus direitos, mas investindo na obra do Senhor. Direitos. Primeiro, um dos pontos do seu direito era o casamento. Paulo menciona o direito de casar e leva consigo uma esposa crente, podendo prover a ela a proteção e o sustento. Era costume da época casais cristãos viajarem juntos para pregar o evangelho. Outros apóstolos, e especificamente Tiago e Cefas, que eram conhecidos dos coríntios, tinham cada qual a sua esposa e podiam desfrutar desse direito. Sim, tinham o direito de se casar. Principalmente pessoas que fazem a obra, eles precisam de alguém para o ajudar. E quem melhor para estar o ajudando a fazer a obra do que a esposa, que conhece, que o ajuda, que o auxilia. Muitas das vezes quem está fazendo a obra, ele faz a obra, mas dentro da sua vida há uma luta espiritual, há uma luta emocional, há grandes tribulações, perseguições. E a esposa é uma pessoa, é uma companheira que o ajuda, que em momentos difíceis está sempre ali para o auxiliar. Essa é a questão de ter uma esposa, de ter o seu cônjuge ao seu lado na obra missionária. Paulo ele abre de mão disso, não dizendo que os outros o abrissem. Ele abre de mão, mas ele teria o direito, e com este direito teria também o direito de sustento do ministério para a obra que ele estava fazendo. Então se torna viável o direito de se casar e fazer a obra, de ter a esposa. É tanto que ele prioriza nas suas cartas, na sua carta, quando ele escreve a Timóteo, dizendo que quando escolhesse algum obreiro, escolha alguém que tenha uma casa, que tenha uma esposa, que governe bem o seu lar, que trate bem da sua família, que cuide bem da sua casa, para que esse também possa cuidar da casa do Senhor. Ele dá este exemplo. O capítulo 4 de 1 Timóteo. Um bom obreiro é aquele que também sabe cuidar bem da sua família. Segundo ponto dos seus direitos era o sustento. O apóstolo era considerado como um ofício, um trabalho em prol da igreja, que exigia esforço e dedicação. Alguns dos apóstolos, pela importância da missão e até pelo chamado que receberam de Cristo, escolheram abrir mão das suas profissões para se dedicar de maneira exclusiva à pregação do Evangelho. Quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas não fizeram isso? Quando Cristo chamara aos discípulos, eles abriram mão dos seus trabalhos. Cristo um dia estava pregando, passando na beira da praia, viu Pedro, André, e eles estavam ali trabalhando, e Jesus disse: vinde e eu vos farei pescadores de homens. Eles eram pescadores e eles estavam ali pregando, trabalhando, era o seu sustento. Naquela época era o meio de trabalho, de sustento das suas famílias, era a pescaria. E Cefas, Simão, Pedro, no caso Pedro, André, entre outros, eles abriram de mão disso e foram fazer a obra. Mateus ou Levi, que era cobrador de impostos, abriu mão do seu trabalho e foi fazer a obra, servir a Jesus. E por que não o ministério não os sustentar, não os apoiar para que a obra cresça? Quantas pessoas não têm este apoio? Quantos ministérios, quantas pessoas no seu chamado não têm este apoio de poder ser sustentados pela obra, de ter um apoio da obra para poder fazer com que a obra cresça, frutos sejam gerados para que a obra cresça. Então, dentro dos seus direitos, ele também tinha o direito de ser sustentado.
Paulo compara o ofício apostólico com 3 profissões muito comuns da época: soldado, agricultor e pastor de gado. Um apóstolo para aquela época era uma profissão, era como uma profissão, porque ele se dedicava inteiramente, com todos os momentos, em todo instante da sua vida, para um trabalho ministerial. Então, como isto, ele teria também o direito de ser mantido pela obra do Senhor. Então, quantos não têm esse direito? Quantos não veem esse direito dentro de si? Muitos são enviados para a obra e o que os seus líderes o querem é somente que eles enviem dinheiro, dízimos, ofertas, e quanto mais entrando, beleza. Mas quando para de entrar, é um mau obreiro. É um obreiro que não está fazendo a obra, é um obreiro que não está produzindo. E muitas das vezes este obreiro está ali se mantendo somente com dízimo e oferta, pagando aluguel da igreja, água, luz, o sustento da obra, a limpeza da igreja, a manutenção daquilo que se precisa manter na obra do Senhor. Muitas das vezes está se mantendo com aquilo, ganhando almas, a igreja está dando frutos, mas os seus líderes não querem saber disso. Enquanto o dinheiro não estiver entrando, ao invés de ajudá-los, eles não os querem, eles querem receber de volta. Eles querem porque querem receber. E se isso não acontecer, são maus obreiros, são afastados, são colocados no canto, são desconsiderados. Muitos deles não recebem nem o título, no reconhecimento da sua igreja. Tem muitos líderes que não sabem nem olhar para o seu liderado como um bom obreiro. Tem exemplos aí existem várias pessoas aí, vários ministérios que não reconhecem isso nos seus líderes. Antes os colocam para fora, antes não os recebem como obreiros. Os passam por todos vários lugares e a única coisa diz: fulano de tal, os chama pelo nome. Não diz: aquele ali é o meu obreiro, ele está fazendo uma obra, ele está lutando para começar um trabalho, ele está indo atrás de uma obra. Nem todos reconhecem isso. Acham que é só chegar em um lugar, abriu a igreja e pronto. Não, há um trabalho a ser feito, há uma obra a ser feita, há uma luta a ser batalhada. E isso é um ofício, isso é um trabalho. Quando a igreja está aposta, os seus discípulos, os seus obreiros, ele tem um trabalho de auxiliar, ele tem um trabalho de aconselhar, tem um trabalho de acompanhar a igreja, os obreiros, os membros, de estar sempre ali. E o apóstolo, e o servo, o obreiro, o pastor, os seus líderes, qual o apoio que tem? Só tem cobranças muitas das vezes, mas não tem um apoio, não tem a visitação do seu liderado, do seu líder, não tem uma visitação do seu superior, não tem um apoio, uma mensagem de autoajuda, não tem uma visita, não tem. Muitos obreiros são lançados a fazer a obra, mas não tem acompanhamento, não tem um apoio. Às vezes precisa de uma ajuda ministerial para crescer espiritualmente, uma palavra, e muitas vezes não são apoiados, muitas das vezes não são reconhecidos os seus trabalhos. E Paulo diz: isso é um direito da igreja, apoiar o ministério, sustentar o ministério daqueles que são enviados para a obra. Terceiro ponto, a lei. Paulo se refere às escrituras, para lembrar que esses direitos estão fundamentados na lei. Quando Deus fornece diretrizes a eira dá aos que a armam, semeiam e debulham a expectativa de participação da colheita, ou seja, trabalha, faz, planta, colhe, eles também têm direito a receber parte daquele trabalho, de receber a sua porcentagem. Eles estão investindo seu tempo, seu direito, suas forças em uma obra para que ela venha produzir. Então eles também recebem o direito deixado por Deus de receber parte da colheita, de também receber parte, ou seja, todo trabalhador é digno do seu salário. Se ele trabalha, ele também tem o direito a receber pelaquilo que ele está fazendo. Renúncias é o terceiro ponto.
A liberdade para renunciar. Paulo fala sobre liberdade. Não sou livre. Então, ter liberdade de fazer primeiro ponto, liberdade para renunciar. Os coríntios se orgulham dos seus direitos. Se Paulo tinha algo de que se orgulhar, é de ter abdicado dos seus direitos. Em outras palavras, o orgulho de Paulo é um não orgulho. Paulo não quis tirar nenhum proveito sobre o evangelho em relação aos coríntios. Ele tinha o direito de receber o necessário para o seu sustento, e recebeu de algumas igrejas para que ele servisse em Coríntios, mas preferiu abrir mão, neste caso específico, para não criar embaraços à pregação do evangelho naquela cidade. Na cidade de Corinto, Paulo abriu de mão do direito do sustento da obra. Ele teria o direito a receber auxílio da obra da igreja de Coríntios, de outras igrejas. É tanto que nós observamos que em Filipos, na cidade de Filipos, ele recebia ajuda do povo, da igreja de Filipos, para o seu ministério. Mas ele abriu de mão isso na igreja de Coríntios, porque o povo ainda, apesar de crentes, mas ainda eram incapazes de compreender essas questões, e para não haver embaraços na obra, ele preferiu abrir de mão disso para fazer a obra. Renúncias para pregar a todos. O contexto diz fazer tudo para com todos. Demonstra a disposição de Paulo em abrir de mão dos seus direitos pessoais ou de comportamentos que possam prejudicar a fé dos cristãos mais fracos. Caso contrário, Paulo poderia simplesmente defender o direito de cristão forte de comer a carne oferecida a ídolos. O argumento em favor deles. Ele trata dos pontos de tensão entre os coríntios, das áreas que geravam conflito entre os fortes, que exigiam certos direitos, e os fracos, cuja fé era prejudicada ou dificultada em razão dessas exigências. Paulo abre de mão para pregar a todos. Ou seja, tem pessoas que só querem pregar para os ricos, só querem pregar nos púlpitos, só querem pregar nas igrejas. Quando ele fala aqui do fraco e do mais fortes, ele fala daquelas pessoas que muitas das vezes conhecem bem da palavra, sabem bem da palavra. E tem muitos que não sabem, mas os que se dizem sábios quer prejudicar os outros. Porque tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser dessa forma, tem que ser dessa maneira. E não entendendo eles que há uma questão. Tem muitos que estão aprendendo, são bebês ainda. E não devemos questionar pelas suas atitudes. Tem outros que já são mais maduros. Desses sim nós podemos cobrar. Mas aqueles que são ainda bebês, que ainda estão aprendendo, devemos pegar deles o seu melhor e fazer com que desse melhor eles possam crescer espiritualmente. Paulo diz, eu fiz de tudo para ganhar todos. Então, ele estava fazendo de tudo para ganhar todas as pessoas, tanto os fracos quanto os fortes, ganhar todos. E ele sempre era flexível para que o Evangelho de Cristo continuasse a crescer, ganhando em todos os lados. E qual era o prêmio? O terceiro ponto, o prêmio da sua renúncia, o seu galardão e a sua recompensa. Ele estava sempre nesse objetivo. A sua recompensa era a coroa de vida que iria receber quando Cristo voltasse a buscar a igreja. Essa era o maior objetivo da sua carreira. Amém? Segunda lição estudada hoje seria o culto cristão e a Santa Ceia, e a ceia do Senhor. Culto cristão e ceia do Senhor. Culto cristão e a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Verdade prática da lição número 8 diz assim: a Santa Ceia é um memorial que celebra a vida, morte e ressurreição de Cristo até que ele venha. A Santa Ceia é um memorial que celebra a vida, morte e ressurreição de Cristo até que ele venha. Glória a Jesus. O que nós vemos aqui?
nós vemos uma igreja que está ainda aprendendo, está em ascensão na presença do Senhor. E eles precisam aprender acerca do culto cristão e também de um dos maiores e dos mais simbólicos cultos de uma igreja cristã, que é a Santa Ceia, um memorial acerca de Cristo. Primeiro ponto acerca do culto cristão é o uso do véu. O uso do véu, aonde é apontado acerca do véu na igreja. Primeiro ponto, extremos devem ser evitados. Capítulo 11, versículos de 1 ao 6. Versículo 1. Sede meus imitadores, como eu também o sou de Cristo. Eu vos louvo, irmãos, porque em todo vos lembrais de mim e guardais as tradições assim como eu vos transmiti. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem, cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça, porque é o mesmo que estivesse raspada. Porque toda mulher, se a mulher não se cobre, corte o cabelo também. Mas se para a mulher é coisa indecente cortar o cabelo ou raspar a cabeça, cubra-se. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo começa esse capítulo com um elogio à igreja e convite para que sejam imitadores de Cristo. A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma escola bíblica. E guardou e o observou. O que aconteceu é que as mulheres de Corinto, quando elas receberam as boas novas do Evangelho, a reação imediata foi abolir o uso do véu. Paulo, porém, as exorta dizendo que elas orassem e profetizassem sem o véu, desonraria a própria cabeça, e se fossem casadas, os próprios maridos. As mulheres cristãs de Corinto saíram de um extremo onde eram desprezadas para outro extremo, quebrando alguns paradigmas cultuais, e com isto provocam desordem no culto. Ou seja, Paulo estava orientando que no culto, dentro da igreja, as mulheres se portassem de forma digna para fazerem a obra. Paulo orienta para que as mulheres agissem de forma sábia dentro do culto. Ele estava orientando a que as mesmas usassem o véu e estivessem ali fidedignas dentro da casa do Senhor, para que não houvesse desonra, para que não houvesse nenhum questionamento acerca da sua vida cristã. Agora, como novas pessoas, vidas em Cristo, pelo fato de elas serem a maioria, serem ex-prostitutas e terem uma vida cultual a uma deusa prostíbula, elas deveriam se manter dignas para não ser comparadas às suas vidas anteriores. E eu vou falar disso um pouco mais à frente. O homem e a mulher, tanto que se é falado aqui sobre o homem e a mulher, quando ele diz que o homem cobre a cabeça, ele desonra a sua cabeça, e a mulher que não cobre, desonra a sua cabeça. Ou seja, na Grécia, as roupas antigamente do homem e da mulher eram parecidas, a diferença era só o véu que estava sobre a sua cabeça. Em algumas regiões a diferença era o cinto ou uma faixa colocada
em sua cintura. Então, culturas, né? O homem e a mulher, eles tinham culturas diferenciadas. O homem tinha um capuz sobre a sua cabeça, a mulher tinha que ter um véu, como se fosse um véu representando ou simbolizando o cabelo, a pureza, né? a sua idoneidade feminina. Então havia diferença. Uma coisa que era interessante é que eles tinham, a vestimenta era bem parecida, e todos usavam como se fosse um roupão. A diferença era alguns detalhes nesses roupões. A mulher, ela tinha um roupão livre, aberto, né, com um véu sobre sua cabeça. O homem não, tinha um cinto ou como uma faixa na sua cintura para diferenciar. Então, havia um diferencial aí. Então, o que ele está dizendo é que Paulo mostra o padrão de relacionamento de Deus estabelecido na comunidade cristã. Nenhuma mulher honesta ousava sair da casa sem o véu, porque isso era uma afronta. Ela estava praticamente dizendo para a sociedade, se ela saísse sem o véu: eu não sou digna, não sou casada, sou prostituta, sou uma pessoa indigna de estar na sociedade, porque a única coisa que eu sou é uma pessoa da vida. Isso é o que ela estava dizendo para a sociedade. Quando ela usava o véu, ela estava dizendo para a sociedade: eu sou uma mulher casada, eu sou uma mulher de respeito, eu sou uma mulher que tenho minhas responsabilidades. Ou seja, o véu ali, ele estava representando algo muito mais profundo, ele estava representando direitos, ela estava representando dignidade. É o que muitas das vezes nós precisamos entender, que as nossas vestimentas, elas não refletem nada em cima de uma sociedade, mas elas falam muito em cima da dignidade. Elas falam muito, elas representam muito. Às vezes a gente evangeliza muito mais só com a aparência, com roupas, do que simplesmente com palavras. Nossas roupas também evangelizam. Nossas falas, nossas atitudes também elas evangelizam. O terceiro ponto fala sobre a mulher e o véu. O véu, portanto, representava duas coisas na cultura de Corinto: a honradez e modéstia da mulher. Porque este paradigma em cima do véu aqui, né, dentro da igreja? Em primeiro lugar, as mulheres daquela época, elas eram ex-prostitutas. A maioria de dentro da igreja que Paulo criara, constituir, estabelecer em Corinto, a maioria das mulheres eram ex-prostitutas, eram ex-profetisas da Diana, da deusa da promiscuidade. E como mulheres que tinham como cultos a sua vida sexual, sua vida sensual, mulheres que viviam uma vida, né, de libertinagem, na cultura da época, elas teriam que ter a cabeça raspada e teriam que andar de cabeça ao ar livre, sem nada, para representar o que elas eram. Elas eram pessoas descobertas, ou seja, pessoas que não tinham pudor, honradez. Elas eram pessoas sem honras. Elas viviam uma vida de prostituição. E quando elas aceitam a Cristo dentro da igreja, elas não podiam entrar dentro da igreja sem um véu na cabeça. Por conta de quê? Por ter a cabeça raspada e por ter um símbolo de prostituição explícito a toda a sociedade, elas poderiam, segundo a cultura, homens, se as vissem naquela situação, eles poderiam entrar dentro da igreja e arrancá-las dentro da igreja e fazer uso da sua vida sexual com essa mulher. Independente, porque ela estava dizendo para a sociedade que ela era uma prostituta. Então ela estava também abrindo brechas para dentro da igreja, de que as pessoas, de que homens, de que os outros as arrancassem de lá e usassem delas como material, um objeto. E Paulo, vendo isto, para que não gerasse
um desconforto dentro da igreja, uma mal interpretação da vida cristã, e para que o diabo não viesse a rir da igreja ou mangar da vida da igreja, Paulo aconselha as mulheres a estar dentro da igreja com o véu sobre a sua cabeça. Ou seja, dentro da igreja elas deveriam estar cobertas. Muitas das vezes elas fora não queriam viver cobertas, mas dentro da igreja elas precisavam. Para quê? Para que não gerasse estas confusões, esses conflitos. Segundo, para que se fosse representado dentro da igreja, como elas estavam dentro de uma igreja em uma nova vida, elas tivessem a honraria para com Cristo, em que elas não eram mais filhas de um mundo perdido. Agora elas eram noivas de Cristo, e como noivas elas precisavam honrar o seu noivo, e como honraria precisavam estar de cabeças cobertas como representação de um compromisso. Sua vida passada agora estavam sendo renunciada, e agora com a nova vida elas precisavam estar com véus sobre as suas cabeças, para que elas não viessem a ser comparadas a prostitutas, ou no caso ex-prostitutas. Agora elas estavam uma nova vida, e para que elas viessem a ter uma nova experiência de um casamento, de uma nova vida com Cristo, elas precisavam ter os véus sobre a sua cabeça. É por isso que é representada essa igreja, elas deveriam ter o véu sobre a sua cabeça. Ou seja, quando elas estão com o véu sobre as suas cabeças, estavam para cobrir uma marca que elas tinham do passado. Elas precisavam ter o véu sobre a sua cabeça, representando a cobertura de uma marca do passado. É tanto que a frente diz que o cabelo é como o véu sobre a sua cabeça, ou seja, o cabelo da mulher crescido é como se fosse o véu sobre a cabeça. Por quê? Ele estava dizendo que o cabelo crescido da mulher estava dizendo: eu sou casada, eu tenho uma família, eu sou de respeito, eu tenho um marido, eu honro minha família. E quando ela isso não tinha, ela estava dizendo que ela era uma mulher da vida. E quando elas aceitaram a Cristo por conta de suas cabeças raspadas, suas cabeças, as pessoas não, poderiam tomá-la dentro da igreja. E Paulo, para não ver esta confusão, dizia assim: bote um véu sobre a cabeça. Quem olhasse lá de fora tentando prejudicá-las, ia olhar e dizer: não, ali tem mulheres de respeito. O véu sobre a cabeça também representava uma cobertura. Alguém que as apoiava, que cuidava. Estava dizendo assim, Paulo estava dizendo assim: se vocês estão colocando o véu sobre a cabeça, está dizendo que alguém cuida de vocês. Tem um marido, tem um noivo, tem um pai, uma pessoa de família, que sobre elas está tendo cuidado. Então não era mais uma pessoa qualquer abandonada que vivia a vida de qualquer jeito. Elas, a partir daquele momento, estavam tendo o cuidado e o respeito de alguém. Alguém estava cuidando delas. Mesmo que elas não fossem ainda casadas, mas até para o casamento, elas teriam respeito, porque teria alguém que as olharia de uma forma diferenciada. Não mais como uma qualquer, e sim como alguém de respeito. Então era por isso que precisava-se do véu. Hoje nós temos uma cultura, uma igreja que ela faz o uso do véu. A partir de uma certa idade da juventude, as jovens dentro da igreja, elas têm que entrar dentro da igreja com véu sobre as cabeças. De uma forma simbólica, ou acredito que infantil, sem conhecimento, estão automaticamente dizendo às suas próprias filhas, suas próprias crianças, que elas eram prostitutas. Quando se faz uso disso, está dizendo a marca que elas tinham era de prostitutas, e isso se torna errado. Estavam chamando-as de ex-prostitutas, e crianças não são. Elas não são assim. E Deus, e Paulo, ele está dizendo assim: a mulher use o véu dentro da igreja, porque isso é honroso. Honroso, ou seja, está cobrindo a marca do passado e agora está tentando viver uma nova vida, para que as pessoas não a condenassem, as pessoas não as criticassem, as pessoas não as prejudicassem pelo fato de elas estarem dentro da igreja sendo ex-prostitutas. Entendeu? O uso do véu. O véu se tornava obrigatório dentro da igreja para
cobrir uma marca que estava no passado, principalmente para elas, as mulheres da época de Corinto, que estavam vivendo uma nova vida ou estavam vivenciando uma nova vida em Cristo naquela época, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Segundo ponto da nossa lição de hoje, a ceia do Senhor. Segundo ponto, a ceia do Senhor. Versículo de número 25, capítulo 11, versículo de número 25 de 1 Coríntios, ele diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento em meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. A ceia do Senhor é uma ordenança. A ceia do Senhor é parte fundamental na liturgia do culto cristão. A ceia é uma das ordenanças de Cristo. Batismo e ceia. Paulo exorta os coríntios deixando claro que a ceia não é para apenas uma cerimônia vazia na qual os fiéis digerem o pão e vinho. É sim uma proeminente doutrina bíblica embasada em uma ordenança clara e direta de Jesus Cristo durante o seu ministério terreno com objetivos bem definidos. Não se trata de uma refeição comum, ou seja, apenas comer e beber. A ceia vai muito além disso. A ceia é um memorial cujo objetivo central é relembrar e anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, tem muita gente que dentro das nossas igrejas se fazem uso da Santa Ceia de maneira qualquer. É como um ritual qualquer na vida da igreja, um ritual comum na nossa vida rotineira dentro da nossa casa. Mas a Santa Ceia ela é muito mais do que isso. A Santa Ceia ela é um memorial, é uma ordenança do Senhor como uma lembrança do sacrifício feito no Calvário em prol de uma vida, de uma igreja, de pessoas que têm o objetivo de crescer espiritualmente. A Santa Ceia é uma lembrança do sacrifício proeminente de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo. O sacrifício por uma humanidade que o rejeitara até hoje. É tanto que Cristo ele diz assim, não é Cristo, é a palavra, muitas pessoas dizem assim, que Cristo dentro da sua casa ele foi rejeitado, enquanto lá fora ele foi aceito. O povo de Israel, de Jerusalém, o colocaram para fora, o expulsaram, chamando de demônios, enquanto Samaria disse, fica mais um dia, fica um pouco mais, porque precisamos mais de ti. Ou seja, Cristo para muitos ele não é aceito, em muitos lugares não foi aceito, mas tem lugares que Jesus chega, permanece, e muitos ainda dizem, não sai. Na Santa Ceia é um memorial do trabalho de Cristo na terra, enquanto vivo. E ela não deve ser tratada somente como um ritual qualquer. Vamos hoje comer pão e vinho dentro da igreja. Vamos comer e beber. Não, a Santa Ceia ela tem que ser representada como um memorial. É tanto que Salomão ele fala nas suas cartas, sua carta aos Provérbios, é melhor ir a um funeral do que ir a uma festa. O que ele faz? O funeral nos faz refletir. Um velório nos faz pensar. Festa nos faz abdicar da liberdade de escolha de pensamentos, e a abrir do mão dessa liberdade nos leva à libertinagem, aonde nós passamos a ter inflexibilidade, inconsciência, agimos por impulso, e a morte ela nos faz refletir. A morte nos faz refletir. E é isso que é a Santa Ceia, uma reflexão. Reflexão de quê, pastor? De que alguém morreu por mim. Reflexão de quê? De que alguém pagou um preço pela minha vida. E isso é o memorial da Santa Ceia. A Santa Ceia ela é uma lembrança de que alguém morreu por alguém, de que alguém amou alguém. É uma morte que não foi do nada nem para o nada, ela foi de alguém para um objetivo, salvar
e buscar aqueles que estavam perdidos. E a Santa Ceia, ela não é somente comer pão e beber vinho, beber suco de uva. Ela é um memorial, é algo mais profundo, é algo simbólico, é uma profundidade a mais. É tentar entrar na história bíblica do Calvário e se ver ao pé da cruz e ver Cristo ali dizendo: está consumado, eu venci. Ele venceu na vida e venceu a morte. E com isto garantiu o privilégio e o direito da igreja de morada nos céus. Então, a Santa Ceia, ela não é mais um rito, ela não deve ser considerada somente um rito mensal de comer pão e vinho. Ela deve ser um memorial todos os meses de que Cristo está voltando. Vamos mais para frente. Quais são os elementos da Santa Ceia? O pão e o vinho, ou seja, o pão representando o corpo. Quando é pego no versículo 24, ele diz: tendo dado graça, partiu o pão, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Ele pegou o pão, deu graças e o partiu. Então, o pão ele está representando o corpo de Cristo, que no Calvário, lá no capítulo 26, 27 de Mateus, estão representando a carne de Cristo sendo dilacerada, chicoteada, espancada, cortada, moída, para ser entregue às pessoas, em prol das pessoas. Ou seja, uma carne, um corpo que foi moído, dilacerado. Então, por isso que o pão ele é partido. Ele é ali, o pão ele é representando a carne de Cristo que foi moída, que foi partida, que foi esmiuçada em prol de uma humanidade. E por conta disto, o símbolo do pão é o corpo de Cristo. O suco de uva está ali representando o sangue de Cristo na nova aliança. Versículo 26. Porque todas as vezes que comeres o pão e beber o cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. O versículo 25 ele diz assim: tomando o cálice, disse: este é o meu cálice, este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. É o cálice do Senhor, é o símbolo do sangue de Cristo. Que foi o que, pastor? Que foi derramado no Calvário. Sangue este que purifica, que limpa e apaga todos os pecados, para garantir ao povo, à humanidade, o direito de morada no céu. Então ali, todas as vezes que nós estamos fazendo uso do suco de uva ou vinho, estamos lembrando de um memorial do sacrifício de Cristo no Calvário, da sua morte e da sua ressurreição. Morte, dilacerou sua carne, deixou o seu sangue derramado, morreu, mas ressuscitou. Significado: devemos celebrar a ceia como um memorial no qual recordamos a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Este é o significado que encontra embasamento bíblico para a aplicação. A Santa Ceia é um memorial. O que é memorial? É aquilo que nos traz a memória. O que é que nos traz a memória? Uma lembrança. Lembrança de quê? Do sacrifício de Cristo. Vida, morte e ressurreição de Cristo. E isso é o significado da Santa Ceia. É a lembrança ou memorial acerca da vida, morte e ressurreição de Cristo no Calvário. A festa da salvação. A ceia é uma das ordenanças do Senhor. Por isso, ela é regularmente celebrada na igreja. A ceia é a festa da salvação e do pecado. Vejamos algumas recomendações para participar da ceia do Senhor. Primeiro, examine-se a si mesmo. Versículo de número 28 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Após explicar sobre os elementos, o significado e a importância da ceia do Senhor, Paulo exorta ao povo de Corinto a examinar-se a si mesmo antes de participar da cerimônia. Neste momento, cada participante deve ser juiz de si próprio.
conscientizar-se de suas atitudes e arrepender-se dos seus pecados. É hora de contrição, discernimento, perdão. Um detido autoexame é um requisito primordial para ser participante da celebração da ceia. Cada participante deve colocar a vida cristã na balança com a palavra de Deus, observando se suas atitudes e pensamentos estão alienados com o ensinamento bíblico, para então ser considerado apto a participar da festa da salvação. Ou seja, uma autoanálise. Tem pessoas que comem o pão e bebem o suco de uva ou vinho da Santa Ceia como qualquer coisa. Mas não é assim. Deve-se fazer uma análise. Será que eu estou apto para poder ceiar? Será que eu estou pronto para poder participar da Santa Ceia? Será que eu estou digno para poder ceiar? Será que as minhas atitudes esse mês me impossibilitam estar apto? Será que meus pensamentos me possibilitam estar apto? Será que minha comunhão com meu irmão me possibilita estar apto a ceiar? Ou seja, é uma reflexão, é uma autoanálise. É um colocar de peso em uma balança, se você está apto ou não para poder participar da Santa Ceia. Porque não é somente uma comida e uma bebida. É um memorial de um grande sacrifício. Você fez algum sacrifício naquele mês? É isso que se deve se analisar. As suas atitudes, seus pensamentos, suas palavras estão capacitando digno para poder ceiar neste mês? Ceiar neste momento? Esta é a autoanálise, é a autocrítica que se deve ser feita no mês ou no dia de Santa Ceia. Eu estou digno para participar da ceia? Estou digno para ceiar? Estou digno para estar participando deste memorial? É isso que Paulo está dizendo. Não se deve participar da Santa Ceia como qualquer refeição, mas como algo superior às refeições, como algo superior à Santa Ceia. É superior a um culto normal na igreja. Segundo ponto, discernir o significado. Versículo 29. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe para a própria condenação. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A ceia, ou a nova aliança, teve origem por ocasião da Páscoa, mas não era a Páscoa, ou seja, a antiga aliança. A Páscoa era apenas uma pálida figura do que viria. A ceia tem a ver com a igreja celebrando morte e ressurreição e aguardando a vinda do rei pelo seu sacrifício vicário que trouxe de volta a realidade da comunhão com Deus conquistada na cruz. Para entendermos isso, é necessário estudar o termo traduzido como indignamente. Este termo significa literalmente, não se arrependeu. A ceia é destinada aos que creem em Jesus e querem celebrar a memória da sua morte e ressurreição e anunciar a sua vinda. É por este motivo que, na maioria das igrejas, para cear, as pessoas precisam ser batizadas em águas e estar em comunhão com os santos. Quando nós ceiamos, nós estamos anunciando a morte, a ressurreição e volta de Cristo. E isso é expresso publicamente. Hoje, na nossa cultura, a maioria das igrejas, para que alguém possa participar da ceia, ela precisa primeiro ser descida ou batizada em águas. Ela está dizendo publicamente, eu estou morrendo para as minhas velhas atitudes e nascendo para uma nova vida em Cristo. É preciso nascer de novo e ter uma vida transformada para que possa ter esse direito. Só que tem pessoas que estão agindo de qualquer maneira, estão se banhando dentro de uma piscina e
estão apenas comendo pão e bebendo suco, porque a sua vida não teve mudança. A vida nova com Cristo, numa nova aliança, ela precisa ter mudança. E a Santa Ceia hoje em dia, nas maiorias das nossas igrejas, não está sendo uma vida de mudanças. As pessoas estão ceando, mas dentro de si, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, ainda vive o velho homem, ainda vive a velha criatura. Suas indumentárias não mudaram, seus pensamentos não mudaram, suas atitudes não mudaram. Mas pastor, eu não tenho que mudar meus pensamentos, eu não tenho que mudar minhas atitudes, eu tenho que... Não, você tem que mudar. Paulo, ele fala aos romanos dizendo assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Primeiro, ele disse, não se conforme. Se conformar com o quê? Em viver a vida que você está vivendo. Mude. Ele diz assim, mas transformai-vos. Transformar é mudar. Não é viver do mesmo jeito, é mudar. Atitudes, pensamentos, vestimentas, vida, é mudança. E ele diz renovar. Renovar é fazer tudo novo. Ou seja, aquelas atitudes antigas eram velhas. Agora ele está dizendo, bote uma nova vida agora. Viva algo novo na sua história. Não viva a mesma coisa do passado. Tem gente que somente se molhou em água, está comendo pão, bebendo suco de uva, mas não teve uma mudança, não houve uma mudança. Não houve uma transformação. Por quê? Dentro dos seus pensamentos, da sua cabeça, diz, eu já me batizei, já estou participando da ceia, não preciso de mais nada. Eu já tenho minha credencial de membro. Isso não dignifica o homem a morada no céu. O que dignifica o homem o direito de morada no céu. Mudança de atitude. Renúncias do pecado. Abandono da velha natureza. E a nova convivência com Cristo para uma nova vida. Então o que Paulo está querendo aqui no versículo 29. Saiba discernir se o que você está comendo e vivendo na Santa Ceia está te fazendo transformar para o futuro com Cristo. Porque se está comendo somente e bebendo para aparentar às pessoas uma falsa santidade, está caminhando para a sua própria condenação. Jesus, ele quer nos levar para os céus, mas ele precisa que eu e você tenhamos uma vida de mudanças. Não é para ficar da mesma maneira do passado, é de mudanças. Então saiba discernir. A Santa Ceia é um memorial muito maior e muito reflexivo de um futuro, morte, ressurreição e volta de Cristo. E na volta de Cristo você quer ir para os céus, você não quer ir para o inferno. Mas o que é que você está fazendo para que isso aconteça? Ah, pastor, eu estou indo para a igreja. O fato de ir para a igreja não dignifica o homem de ir para o céu, porque eram 10 virgens, no capítulo 25 de Mateus. Andavam na igreja, tinham a mesma atitude, andavam com o mesmo vestimento, falavam, criam. Mas 5 delas não puderam entrar dentro da igreja, dentro das bodas do Cordeiro. Por quê? Não mudaram suas atitudes, não mudaram seus pensamentos. Ainda estavam engessadas numa vida pagã, numa vida doutrinária de antiguidades, achando que um tempo daria tempo para elas poderem se preparar. Não. O tempo é um espaço entre a vida e a morte, que nós temos para usufruir e aproveitar de cada instante das coisas belas que Deus fez para nossas vidas. E o nosso tempo,
que nós temos entre vida e morte para viver chama-se já. O tempo que nós contabilizamos, passado, presente ou futuro, ele só existe para Deus. Para mim e para você, o nosso tempo é agora, é já. Não é amanhã nem depois, porque amanhã não nos pertence, nós não sabemos. O passado não é mais o nosso tempo, porque ele já deixou de existir. São coisas que passaram. O nosso tempo é agora, é já. Para Deus ele é eterno. Mas para mim e para você, é já. Então nunca vamos analisar o nosso tempo como futuro, dizendo eu vou ter tempo. E tem gente que não tem essa oportunidade. Então, examine-se. Examine-se e faça um peso. Se o que você está fazendo mensalmente da Santa Ceia é o está dignificando para um dia, quando Jesus voltar, você poder estar subindo aos céus. Anuncia a volta do Senhor, terceiro ponto, versículo 26. Anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Nos tempos de Jesus, depois que se selava o compromisso de um casamento, o noivo não poderia tomar nada que fosse produto de uva até o momento do casamento. Já a noiva não. A ordem era oposta. Ela teria que sempre beber um cálice de vinho para que viesse lembrar que em breve o seu noivo voltaria para tomá-la como esposa. Para o noivo, como símbolo, ele não podia mais beber nada que fosse derivado do suco de uva ou do vinho até o dia do casamento. Mas para a noiva não. Ela teria que se lembrar constantemente. Ela teria que tomar um suco de uva, um copo de vinho, sempre como lembrança de que ela tinha um compromisso. Ela estava em um compromisso. Ela estava agora pautada em um compromisso com alguém, e que breve este alguém estaria vindo buscá-la e a tomando como esposa. O noivo ele não perderia o seu compromisso, porque ele estava embasado em compromisso. O noivo ele tinha o compromisso de, quando noivo, construir como se fosse o tipo de uma cabana. E o período do seu noivado era o tempo necessário para ele construir isto. Quando isto tivesse pronto, esta cabana, esse pequeno símbolo de cabana de uma casa, ali embaixo seria feito um casamento. Ou seja, o noivo ele tinha o compromisso de construir uma casa para poder pôr dentro dela a sua noiva, aquela que seria a sua companheira. Ou seja, ele estava representando ali, dizendo que no seu casamento ele seria o provedor da casa, o sustentador. A noiva ele ia colocar dentro e ela teria que ter um lugar para ser cuidada. Na simbologia do vinho, o homem não comia o vinho, mas tinha que fazer esta casa, essa tenda como representação da casa. A mulher não, ela já teria que sempre estar fazendo uso do suco de uva para que não viesse a se esquecer nunca do seu compromisso com um noivo, com alguém, de que um dia estaria se casando. Ela não poderia esquecer-se disso. Então, por isso que a noiva tinha que constantemente estar se fazendo uso do suco de uva para lembrar de que ela tinha um compromisso com alguém. Então, a igreja hoje, como noiva de Cristo, ela tem o compromisso de sempre fazer-se uso do suco de uva, da Santa Ceia, para que venhamos lembrar que temos um compromisso com o noivo. O noivo é Cristo e ele está a preparar a igreja, preparar a casa
para um dia vir buscar a sua noiva para morar com ele. E nós, como igreja, estamos aqui mensalmente a lembrar desse compromisso, fazer lembrar desse compromisso. Nós temos um compromisso com Deus, de como noivas, de como igreja, em breve Ele vem buscar-nos para morarmos com Ele. E naquele dia Ele vai ceiar conosco. Então fica aí a instrução de Paulo, de que nós temos uma chamada e devemos valorizar a nossa chamada. E muitas das vezes teremos que abdicar de algumas coisas. E como membros da igreja, devemos nos portar dignamente, para que não venhamos a ser condenados ou prejudicados ou julgados pelo diabo para nos arrancar de dentro das igrejas. Nos portemos dignamente. E venhamos a ser participantes da memória do sacrifício de Cristo, como um memorial diferenciado, mas fidedigno dentro da obra, de um grande compromisso com o Senhor, de um dia irmos morar nos céus, como noivas do Cordeiro. Então eu quero nesta manhã agradecer a Deus pela vida de cada um que participou, que esteve a nos acompanhar. Deus abençoe a todos. Curtam, compartilhem, deixem o seu like, nos ajude a pregar o Evangelho, divulgue os nossos trabalhos, nos ajude a pregar a obra do Senhor. E vai no nosso canal do YouTube, Ministério André Gomes, e ajuda-nos a divulgar o nosso canal. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilha. Deixa lá também um comentário nos nossos vídeos. Deixa lá comentários que eu vou estar respondendo, sempre que possível vou estar respondendo. Tá certo? Deus abençoe. Vamos estar orando para encerrarmos a nossa escola bíblica nesta manhã. Curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por mais uma manhã na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por este momento que aqui estivemos para louvar-te, para adorar e aprender da tua palavra. Ser conosco, Pai, ser com a tua igreja. Vem nos abençoar e nos dar da tua graça, para que possamos continuamente estarmos, Senhor, dignos de te adorar e de exaltar. Recebe, Senhor, continuamente o nosso louvor e a nossa adoração. Abençoa a tua igreja, que juntos estiveram para aprendermos mais da tua palavra. Obrigado pela vida de cada um. Abençoa-nos, ó Pai. Logo mais à noite estaremos no culto da família. Vem, Senhor, a nos abençoar, a nos dar da tua graça. Ser conosco, Pai, é o que nós te pedimos. E crendo nas tuas promessas, te glorificamos e já te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com toda a igreja. E todos nós dizemos amém. Deus abençoe a todos. Baruch Hashem Adonai.